Cuidado com o que você ouve. Sim, hoje eu vou trazer uma experiência própria aqui para vocês poderem entender por que eu digo cuidado com o que vocês ouvem. Porque muitas vezes a gente ouve coisas, mas ela vai diretamente lá pro nosso inconsciente. Não fica no consciente, na nossa mente consciente. Da gente pegar e falar, não, isso é besteira, eu vou eliminar da minha vida, do meu radar. E isso aconteceu comigo, gente, quando eu tinha, eu acho que era 17 anos, 18 anos. Eu já fiz um vídeo aqui falando de uma pessoa narcisista que era parte da minha família. E eu deixei meu relato aqui, vou até deixar esse vídeo no final pra vocês poderem assistir, que é dessa mesma pessoa que eu vou falar hoje aqui. E eu tô procurando não dar nome aos bois, né, porque minha vida tá muito boa pra levar um processo nas costas, né, porque eu falei quem era, mas eu tenho certeza que se essa pessoa ver esse vídeo, ela vai saber que é ela. E eu era nova, então eu tinha aí meus 17 anos, se não me engano, e por conta de uma briga de família, por conta de pessoas como essa mesma, que são pessoas com absurdas, assim, com traços narcisistas, né? Que pra mim eu considero como uma pessoa narcisista. Numa briga, ela virou pra mim, aliás, foi até pros meus avós, e disse: eu vou rodar essa cidade e vou fazer com que a Sophie jamais consiga um emprego. E aquilo, gente, assim, eu sempre tive uma criação muito super protegida, então, assim como tem pessoas que começam a trabalhar com 16 anos, eu nunca tinha trabalhado, né? E aí, simplesmente, isso eu vejo até hoje, gente. Imagina, eu tinha 17 anos, hoje eu tô com 27, ou seja, fazem 10 anos. 10 anos. E depois disso, eu trabalhei, né, em uma loja de móveis planejados, né, porque eu sou arquiteta, mas de verdade eu nunca fiz uma coisa que eu realmente sentia que eu gostava, que era aquilo que eu queria. E eu percebi que isso que é onde eu quero chegar é na internet, é fazer algo na internet. E isso de um lado é muito bom pra mim, porque a vida, o futuro é a internet. Os empregos vão acabar, né? As inteligências artificiais estão aí, elas, tipo, são muito inteligentes. E, assim, o futuro, eu sinceramente acho que vai ser voltado pra internet, né? Como muita gente anda falando, e é o que eu realmente acho mesmo. Mas claro que não vão deixar de existir médicos, não vai deixar de existir coisas que existem, mas o 80% vai estar voltado no marketing digital, vai estar voltado na internet, como muito já tem hoje. E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu tava até conversando com uma pessoa próxima esses dias e a gente tava falando sobre crenças, sobre crescer com crenças, né, e feridas. E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu acho que eu tenho um bloqueio, sim, nesse quesito de prosperidade, só que financeira, né? Principalmente nessa coisa de ter um trabalho, mas um trabalho que eu goste, tá, gente? Não aquele que você se esforça pra caramba e você, tipo, não consegue juntar nem 2.000 reais, né? Então, eu falei, nossa, e aí me veio essa cena, que eu fiquei sabendo que essa pessoa falou isso pros meus avós. Eu vou fazer com que a Sophie nunca consiga um trabalho. Tipo assim, parecia até uma praga, sabe aquilo? Mas a gente sabe que a gente que estuda a Bíblia, né, acredita em Deus, se a gente não acreditar, né, a gente não levar a sério, isso não vai se reverberar na nossa vida, mas às vezes reverbera lá no inconsciente. E se a gente não trabalha aquilo pra curar e limpar isso inconscientemente tá lá, né? E por isso que às vezes a gente tem que trazer memórias lá de trás, porque às vezes isso tá reverberando, seja na nossa vida financeira, na nossa vida amorosa, na nossa saúde.
Assim como tem gente que tem crença de que todo relacionamento acaba em traição. Não, gente, nem todo relacionamento acaba em traição, mas às vezes a pessoa, ela ouviu alguém falando alguma coisa, ou ela... Todas as referências que ela tinha quando menor, realmente os relacionamentos acabaram em traição. Então, pra ela, aquilo é o normal, é o que sempre acontece. Assim como tem gente que fala que ter filho acaba com a vida. De repente foi o que a pessoa ouviu a vida inteira quando pequena também. E cresceu acreditando que isso é fato. Então, assim como tem gente que diz que todo rico ele trai, ou que todo rico ele passa a perna para ter ficado rico. Enfim, são inúmeras crenças. E isso é muito perigoso, porque se a gente não limpa as nossas crenças, se a gente não procura referências melhores, a gente vai viver num cubículo, literalmente, numa cerca, e a gente não vai conseguir se expandir. Então, eu tô colocando aqui pra vocês que até essa pessoa falou isso de mim, e eu era nova, e coisa assim, tipo, se eu não conseguir fazer nada, fudeu, né, basicamente. Se ninguém me contratar, sabe, mas foi uma coisa que gerou em mim, eu tenho certeza disso, gerou em mim um certo... É como se eu travasse. Na hora de tentar fazer alguma coisa nova, eu travo. E eu acho que sim, é por conta disso que foi falado, dessa crença. E por isso que eu já comecei... Gente, pra vocês terem uma noção, eu tô aí, acho que mais ou menos desde janeiro com esse canal agora que você tá assistindo. Eu já tinha vídeos desse canal lá em 2014 e eu não continuei. Aí eu apaguei os vídeos que tinha lá e voltei agora. Por que eu... Ai, Sofia, por que você fez isso? Pois é, de repente vai saber onde eu estaria se eu não tivesse apagado lá em 2016 e eu voltei agora. Então, e eu entrei esse ano, eu falei, eu vou começar no YouTube e eu vou até o fim. Não vou desistir, coisa que eu já fiz. Então eu percebo que em mim eu tenho uma dificuldade de persistir. Então a gente precisa começar a nos observar e ver aonde que a coisa começa a desandar, pra gente poder alinhar, ajustar, talvez trazer memórias do tipo, por que eu travo nisso aqui? Por que eu quero fugir quando acontece tal coisa? A gente começar a se auto-observar e pra cortar, pra limpar, falar, não, isso aqui foi uma pessoa maldosa, ela não tá bem com ela, e pior, às vezes é aquilo, a pessoa tem um transtorno, a pessoa, tipo, realmente vai como se fosse jogar uma praga em cima de você, né? Então, e assim, gente, essa não foi a primeira, eu lembro também que a minha ex-sogra, eu posso falar porque... Minha ex-sogra, eu tive, né, assim como eu também já falei aqui no canal sobre se envolver com um psicopata. Vou deixar esses 2 vídeos aí no final pra vocês poderem ver. E eu lembro que assim, gente, eu não tinha papas na língua. Até hoje eu não tenho, né? E eu peguei e ela foi conivente com uma mentira. E eu lembro que eu escrachei, né? E hoje eu tenho um menino. E ela pegou e falou assim, alguma coisa assim... você tá aí falando de mim? Eu quero só ver quando o seu filho crescer, aí se você realmente vai ser uma boa mãe, alguma coisa assim, porque eu falei que ela não era uma boa mãe, gente. E aí eu pensei, você tá jogando praga pra cima de mim, do meu filho? É isso? Pro seu próprio neto? Você está jogando praga pro seu próprio neto? Tá bom. Então assim, gente, isso é coisa de gente ignorante. Gente inútil, sabe? Inútil. Gente que tem inveja, gente que tem transtorno de personalidade, gente que é narcisista, gente que não aguenta ver a outra pessoa melhor que ela, gente recalcada, gente má, gente mau caráter. Isso é coisa de gente assim. A pessoa, tipo, jogar uma praga pra você e não é culpa sua se aquilo vira um trauma. Um trauma sim, ou um bloqueio. Um trauma não, colocar um bloqueio. Não é culpa sua. A gente é humano. E a gente tá suscetível a achar cada canalha na nossa frente, sendo mulher ou sendo homem, sendo velho ou seja, sendo novo, ou sendo nova.
mas a gente tá suscetível, porque a vida tá aí. Então, a gente precisa estar muito atento e muitas coisas a gente não vai lembrar, porque às vezes aconteceu quando a gente tinha 3, 4, 5, 6 anos, a gente não vai lembrar. Só que isso, no meu caso, da pessoa que falou do emprego, aconteceu quando eu tinha 17. Isso da minha ex-sogra aconteceu quando eu tinha 21. Então eu lembro, né? Então a gente tem que se fortalecer, é quase que um fortalecimento de identidade. A gente saber quem a gente é e a gente falar, eu vou até o final até dar certo. Não tem outra opção a não ser dar certo. Eu não aceito, é como se você colocasse, eu não aceito outra opção a não ser dar certo. A não ser dar certo. E é isso que eu quis vir compartilhar aqui com vocês, porque a gente tem que fortalecer a nossa identidade, saber quem nós somos. E isso é muito importante, muito importante. E junto com o fortalecimento da identidade, vem junto a autovalorização, a tua autoestima, quem você se reconhece, os seus limites, até onde você vai, o que você aceita, o que você não aceita. E se você tem essa dificuldade e quer saber como mudar, eu vou deixar aqui no link da descrição o meu e-book Autovalorização. Esse e-book, ele te ajuda a você saber se valorizar, saber até onde você pode ir e, consequentemente, atrair um relacionamento saudável. Se você quer adquirir esse e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? E aqui no final para vocês tem esses 2 vídeos que eu falei. Corre lá para assistir, tá bom?